Mas para a gente começar do começo aqui, vamos ler o último versículo do Velho Testamento? Vamos lá? O último versículo do Velho Testamento. É um texto bastante conhecido. Diz assim: e ele converterá o coração dos pais aos filhos e o coração dos filhos a seus pais, para que eu não venha e fira a terra com maldição. Esse texto, ele é o prenúncio da revelação do Novo Testamento que viria 400 anos depois. Essa palavra, ela deixa em aberto uma mensagem que haveria de se revelar no futuro. Deus estava denunciando o mal que tem assolado a humanidade, o conflito de gerações, o conflito entre pais e filhos. Aqui nós estamos tratando de gerações, e para você entender isso, é preciso que você compreenda que a família ela é o eixo central para a formação da personalidade de todo indivíduo. Se alguém perguntar para você assim: quem é seu pai? Agora mesmo você está refletindo sobre essa figura ícone na sua história. Talvez a ausência dessa figura. Para alguns, quando você fala do pai, vem automaticamente aquele que manda, aquele que sabe de todas as coisas, aquele que cuida de mim. Para outras pessoas, quando se pergunta quem é o pai, a lembrança é dolorosa. Para muitos, ela representa abandono, manipulação e abusos. É preciso nós entendermos uma coisa: dos pais nós herdamos 3 coisas fundamentais. A primeira delas é identidade. Identidade é como eu me vejo, é como eu me descubro no mundo. Nós estamos vivendo uma crise de identidade. Ideologia de gênero é uma crise de identidade gritante. Movimento feminista tem a ver com isso também. Em outro momento, eu vou ver se der tempo, a gente comenta aqui. Identidade. Identidade. Quem eu sou, como eu me enxergo no mundo, isso depende daquilo que foi construído dentro desse ambiente que eu falei agora há pouco, que é o eixo central na construção da nossa personalidade, que nos faz nos projetar diante da sociedade. Nós vemos pessoas que são totalmente seguras, desprendidas, desenvoltas. Nós temos outras pessoas que são retraídas, comedidas, tímidas. Isso tudo reflete a construção familiar. A outra coisa que nós herdamos dos pais são os relacionamentos, sobretudo da mãe. E a outra coisa são as heranças. São as heranças que nós carregamos na vida. A forma como nós vamos lidar com uma série de situações, nós herdamos naquele cenário que é a nossa família, desde o momento em que nós nos enxergamos como indivíduos. Então, como é que você lida com responsabilidades,
Quando você é chamado à responsabilidade, você aprendeu vendo seu pai e a sua mãe, então você vai reproduzir. Como é que você constrói os seus próprios relacionamentos e com seu marido, com a sua esposa? Você teve uma escola, você teve anos de aprendizado. E os filhos aprendem muito mais vendo do que aquilo que nós falamos. Eu estou aqui com a minha esposa, nós fazemos agora, em janeiro, nós vamos completar 33 anos de casados. Dia 17 de janeiro, eu e aquela mulher linda, maravilhosa, cheirosa, e eu sou apaixonado por ela, 33 anos. E eu não estou falando isso para encher linguiça, não. Pergunta a ela se ela ouve isso todos os dias. Se eu ouve isso, fala para eles. Não são 33 dias, são 33 anos. Dia 17. Gente, 1 ano e 1 dia. Ela ouve todos os dias. Eu tenho necessidade de falar e ela tem necessidade de ouvir. Mas somos perfeitos? Longe disso. Cometemos muitos erros. Mas antes de sair de casa e vir para cá, nós estávamos com os nossos filhos. Eu trabalho com igreja e assumi o pastorado pela primeira vez em 96. Eu fui ordenado anos depois, mas já pastoreava desde 96, pastoreamento direto, e já trabalhava com igreja desde 1981. Eu me converti em 1975, eu estou há 44 anos no Evangelho, servindo ao meu Deus. E nós estávamos em casa e nossos filhos, as nossas conversas são sempre muito enriquecedoras. Mas foi muito importante ouvir nossos filhos dizendo da admiração que eles têm por nós como pastores. E ouvir isso dos filhos, para nós é fundamental, porque você aí está vendo um camarada aqui falando e talvez você já tenha me visto aqui outras vezes e tenha construído uma imagem a meu respeito. Mas os meus filhos, eles me veem aqui e me veem lá. Eles conhecem as minhas fragilidades. Eles conhecem os meus erros. Ele conhece as minhas intenções. Ele sabe a verdade que tem por trás de cada palavra que sai dos meus lábios e dos lábios da mãe. E por isso, ouvi-los falar isso para nós serve como um referencial, como se fosse um balizamento daquilo que nós temos construído ao longo da nossa vida. Eu falo isso para você, mas se eu te contar a minha história e a história dela, os pais da minha esposa viviam separados de corpos. O pai dela, durante um tempo, foi dominado pelo alcoolismo. Eu fui criado num ambiente em que a minha mãe, desde que eu nasci, teve eclampse, depois desenvolveu um espírito de loucura e foi internada em um hospital psiquiátrico por anos. E eu estive exposto a uma série de situações. Eu tive baseado na minha mão, não me envolvi com baseado. Eu escapei de abuso sexual com 4 e 7 anos de idade. Eu estive exposto a uma série de situações. Eu tive contato com muitas pessoas que poderiam ter me desvirtuado por um caminho, ela também.
Mas, ao mesmo tempo, dentro da nossa própria estrutura familiar, com todos esses problemas, ela também pôde colher os referenciais que ela tinha da sua mãe, por exemplo, e do seu pai, porque ainda que ele fosse vítima de alcoolismo, era um pai amoroso. A sua mãe, uma mulher muito austera, que ensinou os filhos a terem caráter. O meu pai me ensinou a ser abnegado no amor à família, incondicional. Eu conheci muitos dos seus próprios erros, eu vi muitas das suas limitações. Mas por trás delas estava o desejo e a vontade de fazer o melhor pela família. Quando Jesus entra na nossa vida, Ele pega essas coisas e potencializa para que a gente possa desenvolver a nossa própria personalidade, agora com a ação do Espírito Santo, porque a conversão acontece, a salvação ela acontece assim, em resposta à palavra do Evangelho que está sendo pregada, o coração que crê recebe o Espírito Santo que recria o nosso espírito imediatamente e passa a habitar. É isso que acontece no exato momento da conversão. Esse espírito que estava deformado e caído, ele é recriado pelo Espírito Santo, que passa a habitar no indivíduo. A conversão é um processo que se desenvolve na alma e ela é constante, permanente e tem um preço. Então, desde o momento em que nós aceitamos a Cristo e o Espírito Santo passou a habitar em nós e recriou o nosso espírito, agora Ele está operando em nós o quê? A nossa conversão constante. Não obstante o fato, nós vamos concordar todos aqui que todos nós estamos em processo de santificação e de frutificação. Certo? E nessa ação do Espírito Santo nós vamos sendo libertos a cada dia, porque a libertação é que ativa o processo de frutificação e de santificação. Nós só podemos nos santificar dia a dia e podemos manifestar frutos dessa libertação que acontece dentro do nosso ser. Porque libertação nada mais é desarraigar do nosso ser todos os caminhos de morte. Quando a Bíblia fala que Jesus é o único mediador, ele fez duas coisas. Ele se colocou entre nós e Deus para nos religar. Por isso que a palavra religião, do latim religare, é religar, é pegar duas coisas que estavam unidas e que se desuniram e agora torna a ligá-las novamente. Mas em outro processo para romper, para desligar, nos desvincular com todas as ligações que nos mantinham cativos das trevas. Por isso que Paulo vai dizer, pois ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho, do seu amor, em quem temos a redenção e dos pecados o perdão. Por que é importante nós falarmos isso? Porque na minha história de vida, eu sei quantas coisas eu passei e que poderiam ter dado errado, mas eu sei que existem histórias mais complicadas. Existem pessoas, e nós temos irmãos que fazem parte de nossa congregação. Temos uma irmã que foi criada em orfanato, que não teve pai, não teve mãe como referencial. Quantos conhecem aquele pastor Wilson Santos? Nada nem ninguém poderá impedir a minha adoração
e o meu louvor. Eu sou especial para Deus, Ele me dá valor. Sabe a história desse homem? Foi achado na lata do lixo. Opa, é isso mesmo. Ele foi achado na lata do lixo. O nome dele foi inventado. A mulher que o encontrou deu esse nome a ele. E por que nós estamos tratando disso aqui? Porque ao mesmo tempo que a ele foi infligido um ato agressivo de deslealdade, de desamparo, de abandono, que denuncia a ruptura de 2 gerações, nós temos um elemento importante aí de redenção e cura, que torna possível que todas as histórias sejam transformadas e o seu final seja diferente daquele que parecia certo. Eu quero ler mais um texto com você. 1 Pedro, capítulo 1, verso 18 e 19. Olha o que diz aí: sabendo que não foi com coisas corruptíveis, como a prata e o ouro, que fostes resgatados da vossa vã maneira de viver, que por tradição recebeste dos vossos pais, mas com o precioso sangue de Jesus, como de um cordeiro imaculado e incontaminado. Querido, os pais são o principal canal pelo qual Deus nos abençoa, mas também, por tradição familiar, uma maneira de viver que afeta o comportamento e compromete o desenvolvimento da personalidade. Esse é o aspecto favorito que Satanás deseja perpetuar seus desígnios, e não apenas em uma geração, mas em toda uma linhagem familiar. Pessoas que foram vítimas, seja da omissão, seja do abuso, seja da falta do amor. Quantos nasceram dentro de uma família, vamos dizer, dentro do ideal de família, com pai, mãe, irmãos? É uma coisa, mas nem todo mundo veio de primeira classe. Tem pessoas que são vítimas, quer dizer, elas são fruto de um estupro. E como é que fica isso? Como inseri-las? Como convencê-las de que elas não são obra de destruição, elas não são o resultado de um ato de violência? Como mostrar para essas pessoas que elas fazem parte de um ideal de Deus de desígnio, que a vida dela está dentro de um propósito e de um desígnio divino? Como eu posso convencer a você, que de repente não veio de uma estrutura de familiar saudável, que você é muito mais do que aquilo que você pensa que é? Porque ainda que você lute contra os pensamentos, muitos não conseguem se ver como indivíduos de valor, como pessoas que merecem e devem ser respeitadas. Eu conheço e já acompanhei alguns casos de pessoas assim, não que foram frutos de abuso, mas foram frutos de uma relação sexual irresponsável por pessoas que não eram casadas. E aí, quando cresce, exatamente porque não tem essa noção, não é construído na sua personalidade, porque crianças que são geradas no ambiente familiar são frutos do amor, elas recebem amor desde o primeiro instante,
Talvez se você veio de uma estrutura assim, você não consegue entender, mas se você conversar com alguém que não é fruto de uma relação de amor, é fruto de uma transa, de um ato irresponsável de duas pessoas, que no final uma não quer assumir muito bem, essa pessoa cresce sem essa noção muito clara, e quando ela cresce, os valores estão distorcidos e muitos, quando vão para os seus próprios relacionamentos, aceitam todo tipo de coisa. Porque elas têm dificuldade de se enxergar como indivíduos, como pessoas que merecem amor, respeito, carinho. Porque se no seu inconsciente, ainda que muitos lutem contra isso, ela pensa assim, bom, eu sou resultado de uma relação irresponsável. Eu não fui amado, então eu não tenho valor. Então, eu entro, como eu conheço o caso, acompanho um caso assim bem claro. Ela entrou num relacionamento, saiu, ela entrou em 2, 3 relacionamentos e todos eles eram abusivos. E ela se submetia, porque para ela não era digna de ter alguém que a amasse, que a valorizasse, que a tratasse como uma rainha. Porque alguém como ela, que é fruto da irresponsabilidade de alguém, e não do amor, e que recebe carinho e afeição e cuidados devidos ao longo da sua criação, é muito difícil romper com essa cadeia viciante e escravizadora que impedem de realmente desfrutar do amor de Deus. Porque a figura do pai não é aquela figura que representa a direção, que estabelece limites e que traz segurança. O pai é uma figura distante em muitos casos, porque não assumiu. Muitos vão crescer, vão gerar filhos e também não vão assumi-los. É assim que as coisas são. Eu me lembro de uma pessoa que a gente tem relacionamento com essa pessoa até hoje. A mãe teve um caso, ele nasceu, ele foi criado pelos tios. Os tios deram tudo, casa, comida, tudo do bom e do melhor, mas amor, nunca. E ele até hoje vive atrás de um pai. Ele chora porque ele descobriu quem é o pai biológico, ele foi até o pai e o pai não o quis. Um dia ele estava comigo dentro do gabinete, eu abri o Salmo 139, quando diz: os seus olhos me viram substância ainda informe, e no seu livro foram escritos todos os meus dias, cada um deles escritos e determinados quando nenhum deles ainda havia. Eu disse: você não é obra do acaso, você faz parte de um plano divino. Ele disse: que? Ele pegou a Bíblia para ler de novo, ele ficou tão impactado com aquela palavra. E por vezes ele ouviu falar isso, mas ele tem uma dificuldade muito grande de internalizar isso, porque existe uma falta dentro dele, existe um vazio existencial, e ele teve que se afastar da gente por um tempo. Ele mora longe hoje, a gente mantém contato, eu recebo mensagens carinhosas dele todos os dias. Ele tenta construir no seu imaginário a figura paterna em mim. Nós temos uma outra pessoa muito querida. Esse faz parte da nossa família, porque ele começou a frequentar a nossa casa ainda quando estudava com um dos nossos filhos, na 4ª série. O pai dele, biológico, fez filho num monte de mulher e não assumiu nenhum deles. Ele teve a bênção de ser criado pelos avós paternos, mas o pai, ele nunca construiu relacionamento com o pai nunca quis, e ele hoje se assumiu como homossexual.
mas ele me chama de pai, e eu trato como filho. E eu oro para que Deus use a minha vida para ser canal na vida dele. Um dia ele quis nos encontrar em família, ele estava vivendo com um rapaz, e nós nos encontramos com eles. Irmãos, nós precisamos quebrar certos paradigmas. Eu tenho noção exata do que acontece com ele. E talvez não, eu sei que eu tenho o antídoto para isso. Eu oro para que o coração dele seja quebrantado, mas eu só vou poder ser instrumento na vida dele se eu o amar com o amor de um pai. Eu entendi isso perfeitamente. É uma pessoa bem-sucedida na vida, conseguiu se formar. Hoje, ele é coordenador geral de um dos colégios de ensino, hoje muito conhecido na nossa região por aqui, e tem vários lugares. Ele viaja para vários estados para estabelecer o sistema dessa unidade de ensino. É uma pessoa muito bem resolvida financeiramente, mas é infeliz. Nós estamos tratando aqui de legado geracional e de família. Nós estamos fazendo aqui uma série de denúncias de casos decorrentes de famílias desestruturadas. Nós temos encontrado irmãos dentro da igreja que estão anos dentro da igreja, mas parece que tem uma lacuna que não se fecha dentro de si. Porque há coisas que você não tem como resolver quando você pode ir até a pessoa, sentar com ela e conversar, e alinhar uma conversa e poder ouvir justificativas, ainda que elas não sejam totalmente suficientes, mas você tem uma resposta, fica mais fácil. Mas existem questões que você não consegue resolver numa conversa, talvez porque a pessoa já morreu, ou talvez porque você nunca conseguiu contato com essa pessoa. E talvez você me diga assim: pastor, e nesse caso como é que fica? Há um caminho para nós. Há um caminho de cura, há um caminho de redenção. Se nós falarmos das heranças, nós estamos falando de uma lei de herança, que é a influência que nós recebemos dos pais, e que muitos se apegam para justificar os seus próprios fracassos. Nós somos próximos de uma família de pais crentes que criaram seus filhos na igreja, mas o pai, especificamente o pai, sem perceber, tratou a correção dos filhos de forma sempre muito abusiva. Crentes, pessoas idôneas, crentes como nós aqui, irmãos, existe uma medida para tudo. Eu comecei a disciplinar e bater nos meus filhos muito cedo, e muito cedo não precisei mais bater. A gente bate nos filhos, a gente disciplina os filhos para estabelecer limites, porque os limites têm que ficar claros. Mas eu nunca quis que meu filho me visse como algoz. Ainda assim, anos mais tarde eu fui descobrir do meu filho mais novo que certo momento da vida ele tinha medo de mim. Gente, você não tem noção de como isso atravessou o meu coração. Eu sempre fui um pai muito próximo deles e sou até hoje. Eu sou apaixonado pelos meus filhos. E eu falo isso, minha esposa está aqui. Imaginar que em alguns momentos a comunicação não ficou clara e o que o meu filho via em mim era algo que para mim era inimaginável, que eu pudesse causar terror e medo. Graças a Deus, quando ele cresceu um pouquinho, ele começou a entender a questão.
E nós temos um relacionamento maravilhoso de respeito. As nossas interações em família são permeadas de afeto. Esse meu filho não dorme sem beijar os pais, a minha esposa e o irmão que já casou, quando está em casa, é sempre de forma carinhosa. Ele nos beija, pede perdão por qualquer coisa e diz que nos ama. Esse pai que eu me refiro, ele não teve essa percepção. E ele criou uma revolta no coração dos seus filhos. Depois eles tiveram um filho temporão, que hoje já está com 19, né? Isaac está quanto? 17. E os dois mais velhos, um já casou, mas os dois têm um ressentimento forte com o pai. E um deles, hoje, não só usa drogas, especificamente maconha, como faz apologia ao uso da maconha. Hoje os pais têm que conviver com uma realidade dura de saber que seu filho é usuário, faz apologia, e agora, recentemente, a mãe foi confrontá-lo junto com o pai, e ele disse: a culpa é de vocês. Deixa eu falar uma coisa para você. Ainda que as tuas lembranças a respeito da criação que você recebeu te traga dor, te traga tristeza, te traga sofrimento, essas lembranças, elas não podem nortear a sua vida. Porque além da lei de herança, existe uma outra lei chamada lei de responsabilidade. E a lei de responsabilidade diz que eu sou responsável pelas escolhas que faço. A lei de herança serve para explicar e me dar fundamento para entender uma série de coisas a respeito da minha vida. Ela serve para que eu possa mapear a minha história. No livro de Êxodo, capítulo 20, Deus dá o mapa da mina. Ele diz assim: visitarei a maldade dos pais nos filhos até a 3ª e 4ª geração. Ele está dando o mapa da mina. Ele está dizendo: olha a tua geração, olha o que foi a sua criação, olha até o seu pai, depois, se precisar, vai até seu avô, e nós vamos perceber que algumas experiências são cíclicas e repetitivas. Tem uma palavra que algumas pessoas têm dificuldade de falar, que se chama maldição hereditária. O termo que eu gosto de usar não é esse, e eu vou te explicar por quê. Para cada tipo de pecado, existe um demônio de natureza correspondente. O pecado é a moeda do inferno. O diabo não pode agir deliberadamente. Ele precisa de permissão. E essa moeda é o pecado. O pecado abre porta para espíritos malignos iniciarem um processo de perseguição espiritual, que, quando não é remido, vai acompanhar a história daquela pessoa até o final da sua vida. E se ele morrer, vai perpetuar na vida dos seus descendentes. Nós morávamos em Bento Ribeiro e tinha lá alguns casos, para mim era claro, eu via a avó, mãe solteira, a mãe solteira, então você via 3 gerações de mulheres sozinhas. Um ciclo repetitivo, que mantinha aquela família sem a figura de um homem. São ciclos de perseguição espiritual geracional. Como é que se quebra isso? Com confissão. Pecado, diabo não tem medo de grito, de brado. O que cancela
todo o processo de perseguição espiritual, irmãos, é confissão de pecado. Não é aquela confissão genérica, Senhor, perdoa os meus pecados. Se nós pegarmos, por exemplo, o livro de Neemias, quando Neemias recebe o relatório do seu irmão, e ele vai orar, ele faz o que nós chamamos de oração intercessória de remissão geracional. Ele fala, nossos pais pecaram, perdoa os pecados dos nossos pais. Ele clama para que a misericórdia de Deus, ele está lá no cativeiro, sobre o domínio dos persas. E ele está clamando a Deus por misericórdia, para que Deus se lembrasse das suas promessas. Quando o povo de Israel é levado para o cativeiro babilônico, o que me chama a atenção é na forma como Deus mexe as pedras do tabuleiro. Olha só, o povo é levado para o cativeiro, a cidade de Jerusalém está destruída, o templo destruído, os seus muros destruídos. Nabucodonosor leva os jovens, a realeza, e deixa na cidade os velhos, os fracos e os doentes. E quem é que Deus deixa lá? Jeremias. O povo que vai para o cativeiro, Deus vai colocar Ezequiel no meio dos cativos e Daniel na corte. Isso nos diz uma coisa, a palavra profética vai nos acompanhar ainda que por um tempo nós estejamos carregando um fardo de maldição. A palavra de Deus vai estar ao nosso alcance, irmãos, porque nós somos filhos de Deus, nós não podemos ignorar aquilo que os nossos ascendentes cometeram. Olha, o meu filho mais novo, ele é formado em relações internacionais e nós descobrimos que somos descendentes de italianos e ele está lutando aí para conseguir o passaporte europeu e começamos a levantar árvore genealógica. Eu fiz uma descoberta assim que me causou bastante espanto. Eu descobri que a minha avó é filha de uma belga com alemão e que o meu avô é filho de uma portuguesa com um italiano. E eu ainda não estou nem pensando nos descendentes do meu pai, mas eu já descobri que o avô do meu pai também era italiano. Isso para mim foi uma surpresa muito grande, porque quando eu falo para você aquilo que a Bíblia nos assegura a respeito da nossa história, da nossa vida, de nós não sermos fruto do acaso. Olha, para eu estar aqui hoje, Deus teve que juntar uma belga com um alemão, uma portuguesa com um italiano e mais italiano do lado do meu pai. Qual é a probabilidade de pegar pessoas de todas as partes do mundo para juntar, para no final estar aqui? Você não sabe da tua história, mas para você estar aqui, Deus teve que mexer as pedras do tabuleiro. E pode ser, e com certeza, essas pessoas que viveram suas vidas, estiveram sob influências espirituais, que não me trazem segurança a respeito de serem cristãos, servos de Deus, mas não importa. Quando chegou nessa geração, a voz profética se levanta. E é isso que Deus quer fazer conosco, irmãos. Eu quero ler um texto com você rapidinho. Abra sua Bíblia, Isaías 58, 12. Esse texto é tremendo.
58:12. Vamos ler o 11 também. 58:11 diz assim: o Senhor te guiará continuamente, fartará a tua alma até em lugares áridos e fortificará os teus ossos. Serás como um jardim regado e como um manancial cujas águas jamais faltam. Agora olha isso. Os teus filhos edificarão as antigas ruínas, levantarás os fundamentos de muitas gerações e serás chamado reparador de brechas e restaurador de veredas, para que o país se torne habitável. Querido, não importa qual seja a tua história, eu não sei se você carrega um estigma na sua vida. Eu sei que tem pessoas que carregam um estigma, uma marca negativa. E quando a gente fala de carregar estigmas e marca negativa, são rótulos que muitas vezes assumem a nossa própria personalidade. O pastor estava falando aqui no começo de orar com a cabeça baixa, como se fosse um derrotado. Algumas pessoas inconscientemente, elas já vivem assim, olhando para baixo, e elas nem mesmo sabem por quê. Muitas têm medo de enfrentar o desconhecido, muitas têm medo de dar um passo, de fazer uma escolha, de tomar uma decisão. Muitas hesitam em momentos em que Deus está mandando seguir. Muitos têm medo de olhar para si mesmo porque têm vergonha da sua própria condição e vida. Escute uma coisa: Deus nos fez segundo a sua própria imagem e semelhança. Quando a Bíblia fala que Ele nos elegeu em Cristo, eleição significa que Deus nos fez filhos. Ele nos fez filhos e Ele nos deu todas as atribuições de filhos. Eu queria ler mais um versículo, 1 João, primeira epístola de João. A gente já vai terminar, irmãos. Primeira epístola de João, capítulo 3. Verso 1, olha o que diz aí. Vede que grande amor nos tem concedido o Pai, a ponto de sermos chamados filhos de Deus. E de fato somos filhos de Deus. Por essa razão o mundo não nos conhece, porque não conhecem a Ele mesmo. Ele está dizendo assim: não importa o que o mundo diga, não importa se querem colocar sobre você rótulos, estigmas, se querem transformar você em algo diferente daquilo que Deus tem gerado na tua vida desde que o Espírito Santo recriou o seu próprio Espírito e passou a habitar em ti. Você é uma nova criatura. A sua identidade não é aquela que você herdou dos seus pais, porque ainda que você tenha tido pai e mãe presente, existe uma identidade que é gerada no céu, da qual Deus diz: Ele é meu filho, Ele é minha filha. A sua história eu escrevi, o começo, o meio, e eu é que vou dizer como será o fim. Vamos ficar de pé, irmãos? Um dia os discípulos viram um homem cego e perguntaram para Jesus assim: quem pecou? Foi ele ou foram os seus pais? E Jesus disse: nem ele nem os pais. Mas para quê?
a glória de Deus se manifeste. Escute o que Jesus está dizendo. Jesus não está preocupado com os porquês. Você está aqui e você é a possibilidade que Deus espera para construir um milagre. A sua vida é alvo de um amor imensurável. A sua vida, ela não é obra do acaso. Você não vai ser aquilo que a sua história tentou imprimir na tua mente e fixar no seu coração como se fossem verdades, porque são sofismas, são mentiras. Vamos olhar para os céus, vamos assumir a nossa condição, vamos dizer: eu sou filho de Deus, eu sou amado por Deus, eu fui gerado na presença do Espírito Santo, o meu espírito foi recriado no dia da minha conversão, como quando, em resposta ao evangelho pregado, a palavra da fé despertou o meu espírito, o Espírito Santo recriou o meu espírito e passou a habitar em mim, e desde aquele dia eu vivo um processo contínuo de conversão, para santificação, para dar frutos dignos de arrependimento. A cada dia Deus está formando em você e forjando em você o caráter de Cristo. Ele está a cada dia gerando no teu espírito a vida do próprio Deus. Deus busca dentro das famílias verdadeiros, em pelo menos um que interceda. Quando eu me converti, eu tinha 9 anos de idade. Eu era um menino, eu era uma criança, eu não entendia muitas coisas. Eu cresci dentro de uma família e muitas vezes eu queria ser como os meus irmãos da igreja. Eu via aquelas famílias de crentes na igreja, como eu ansiava ver meus pais, ver minhas irmãs. E eu fui crescendo. Eu me tornei um adolescente, depois um rapaz. Eu me tornei um homem. Os anos foram passando, minhas irmãs foram se convertendo. Eu participei do batismo do meu pai 3 meses antes dele morrer. Minha mãe foi batizada. A minha família materna, meus tios. Logo que nós casamos, eu comprava aqueles LPs, sabe? Antigamente era LP, gente, desculpa. E eu gravava aquelas fitas cassete, fazia coletânea e dava para os meus parentes. Sabe o que aconteceu? Deus converteu meus primos e uma tia. Hoje ela é diaconisa lá em Angra dos Reis. A minha prima é uma obreira atuante. Outros tios, outros parentes foram se convertendo, porque o Senhor me chamou para ser reparador de brechas. Numa família mergulhada no espiritismo, a voz profética se levantou para anunciar o ano aceitável do Senhor, o dia da vingança do nosso Deus, para consolar os que choram, para pôr sobre os que em Sião estão de luto uma coroa em vez de cinzas, olhos de alegria em vez de espírito angustiado, a fim de que se chamem carvalhos de justiça, plantados pelo Senhor para a sua glória. Talvez você esteja aqui e você queria ver seu marido aqui, ou a sua esposa, ou seu filho, ou seu pai, a sua mãe. E talvez muitas vezes você se sinta angustiado, porque o Evangelho é tão arrebatador. Eu nunca consegui me desviar, irmãos, eu nem tentei. Mas eu tenho plena convicção que o Evangelho entrou na minha vida aos 9 anos. Eu nunca consegui me afastar, eu jamais conseguiria viver longe do Senhor. Eu amo esse ambiente aqui. Eu amo esse ambiente. O ambiente do ajuntamento, onde os crentes se reúnem para adorar ao Senhor. Quando eu cheguei aqui, os irmãos já estavam em adoração. Que coisa linda! Deus aqui presente conosco.
Se nós não estivéssemos aqui, talvez nós estivéssemos como as pessoas, se drogando, se prostituindo, ou vivendo uma vida sem graça e vazia, esperando o domingo terminar para vir a semana e fazer com que a vida tenha algum sentido. Mas que coisa maravilhosa, o Evangelho entrou na minha vida e na sua. A nossa vida se encheu de cor e de brilho. Nós não dependemos de situações, de condições, nós não precisamos tomar um copo de cerveja, nós não precisamos injetar nada na nossa veia, porque o que está em nós e que abala as nossas estruturas é o Espírito Santo, que recriou o nosso espírito e que tem forjado em nós um novo ser, um novo homem, uma nova mulher. O cristão, aonde ele anda, ele exala um cheiro. Já viu? As pessoas chegam para você e dizem: tu é diferente. Tu é diferente. E quando sabem que você é servo de Deus, muitos não falam, mas quando a porca tosse o rabo, chega no canto e fala assim: faz uma oração por mim. Porque tem vida em você. Exalando da tua vida, tem graça exalando da tua vida, tem um poder presente norteando os teus passos. Irmãos, nós marchamos nessa terra e cada passo que nós damos, o inferno se estremece. Sabe por quê? Porque na conta dele não era para a gente estar aqui, mas Deus nos resgatou com mão forte. Ah, Jesus! Ei, Ele pegou a gente lá na boca do lobo! Para baixo! Ouça o que eu vou te dizer. Ouça o que eu vou te dizer. Na sua casa, na sua família hoje, se você está vivendo um grande desafio, se algumas coisas se apresentaram para você como uma sentença, como algo definitivo, e de alguma forma o teu coração foi flechado por um sofisma que tem tirado de você as forças, e você está deixando a coisa correr assim, e tenta não pensar muito, e tenta colocar sobre isso uma outra realidade que dê a você algum significado, porque você já orou tantas vezes. Você já orou tantas vezes por esse homem, por essa mulher. Essa semana eu vi um vídeo de uma mãe, e eu sei que aquela mulher era cristã, e ela agarrou o filho na rua, e o filho era um viciado, já um homem feito, e ela agarrou aquele filho para que ele não fosse para as drogas, e ele queria sair, mas a mãe: não, meu filho, eu não vou te soltar, meu filho, eu não vou soltar você, eu te amo. E ela fazia carinho no filho, o filho angustiado, o filho querendo ir para lá, talvez porque a ausência da droga estivesse provocando, mas ao mesmo tempo ele olhava para a mãe e ao mesmo tempo ele fazia carinho na mãe, e ela agarrada com ele. Aquela cena me comoveu, porque eu compreendi o desespero daquela mulher crente, que eu tenho certeza que ela deve ter orado por aquele filho e deve orar por ele. Algumas coisas custam para acontecer, não é? E a gente fica tão desesperado que a gente entra na frente. Mas eu quero orar por você nessa noite.
Porque Deus não quer que você lute essa luta sozinho. Ele vai dizer para você: eu estou contigo nessa batalha. Não há decreto, não há palavra condenatória. Ninguém pode dizer que algo acabou enquanto eu não disser que é o fim. Se você está vivendo um desafio dentro da sua casa hoje, que tem te roubado as forças, que tem tirado a tua alegria, que tem tirado a tua fé, tem abalado a tua fé, tenha coragem, irmãos. Você viu o pastor Márcio falando aqui dos momentos dele? Eu também enfrento momentos assim. E as coisas vêm como ondas e a gente precisa se agarrar àquilo que nos dá esperança. E nessa noite Deus nos trouxe aqui. E Deus permitiu que você estivesse aqui, porque é algo que Deus quer liberar sobre a tua vida. Um depósito de unção e de força para mover os céus dentro da tua casa. Se você quer se municiar desses recursos, vem aqui na frente. Vem aqui na frente, porque nós vamos orar. Vamos orar para que as histórias sejam transformadas. O altar é o lugar mais poderoso da terra. Escute o que eu vou te dizer. Altar é o lugar mais poderoso da terra. Esse é o ambiente onde as coisas acontecem. Altar é lugar de mudar realidades. É o lugar do impossível se tornar tangente. É onde a glória e o poder de Deus se manifestam. É onde realidades impossíveis acontecerão. Muitas vezes nós estamos gastando a nossa energia. Vem aqui, aqui é o lugar de se render. Se há um desafio hoje que tem tirado a tua paz, tem tirado a tua alegria, nessa noite o Senhor haverá de liberar unção e poder. O Senhor haverá de mudar a história da tua família. Vem aqui. Eu vou chamar a minha esposa para fazer essa oração. As promessas me mudaste, até meu ser desfeito ser. Teu amor me envolve. Deus está falando. Não há medo em teu amor. Você que quer também um batismo com fogo, você que quer ser cheia, você que quer ser cheio, essa é a hora. No altar fogo, no altar fogo. Oh, saia do teu lugar. Essa noite Deus quer fazer diferente. Deus quer te levantar com mão poderosa. Deus quer que você seja usada por Ele de uma maneira diferente. No tempo do fim, Deus quer batizar a igreja dele com fogo, em nome de Jesus. Levantar uma igreja madura, entendendo esse tempo glorioso, para que você seja usado como Ele quer. Ele te levar para o lugar secreto, levar famílias ao lugar secreto de intimidade. Se você tem buscado isso, também vem aqui na frente, porque o óleo está descendo daqui da frente. Se você quer ser encharcado nesse tempo, sai dessa cadeira e vem aqui no altar. Ao altar, ao óleo de Deus descendo, o óleo da unção, o óleo que vai te capacitar a enfrentar com sabedoria, com entendimento, o que Deus está fazendo nesse tempo. É glorioso, Senhor, Tu és maravilhoso, Tu és maravilhoso. Completa uma obra gloriosa
completa a obra gloriosa, em nome de Jesus, em nome de Jesus. João viu a tua glória, meu Deus, ele estava preso, mas ele viu a tua glória, porque mesmo preso, ele tinha intimidade, ele via o Senhor, em nome de Jesus. Famílias sendo consertadas, famílias recebendo milagres, vidas recebendo milagre, recebendo roupas novas para esse tempo, em nome de Jesus. Enche, Senhor, enche, em nome de Jesus. Vem com fogo, Jesus, vem queimando, Jesus. Batiza com fogo, do liberar de coisas novas, revelações, batiza com dons, batiza com línguas, meu Deus, toda esterilidade espiritual, saia, toda esterilidade espiritual, saia, em nome de Jesus. Senhor, cria o teu querer, cria, Senhor, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Senhor, vai queimando, coisas novas, vem com fogo, Jesus, faz o que tu tens para fazer, leva essa intimidade profunda, em nome de Jesus, poderoso Deus, tua presença muda, em nome de Jesus, para a glória do teu nome, Jesus, para a glória do teu nome, restauração, em nome de Jesus. Fogo nos pés, óleo de Deus, em nome de Jesus, há poder no teu nome, Jesus, há poder no teu nome. Queimar em mim, de dentro pra fora, até me consumir. Deixa o teu rio fluir. Vem Espírito, tomar o teu lugar em cada coração. Vai tomando o lugar do que o diabo fez. Espírito Santo, vai entrando com a tua luz. Todas as trevas saiam agora. Vai saindo toda maldição, toda herança maligna. Sai em nome de Jesus. Espírito Santo, faz a tua obra em cada vida aqui nesse lugar. Recatala chore que telebalabalache. Move o teu poder. Vem com a tua nuvem nesse lugar. Move o teu poder nesse lugar. Em nome de Jesus. Deixa que telebalabalache.